nós vamos demonstrar o exame físico do sistema músculo-esquelético. Esta é uma etapa importante da prática clínica diária e, de uma forma didática, nós vamos fazer uma gravação obedecendo os diversos segmentos separadamente, para que depois vocês possam consultar os vídeos individualmente. O exame ele se baseia na inspeção, na palpação e em manobras especiais. E cada etapa ela será bem breve, né? Principalmente com as manobras mais importantes. Articulação temporomandibular. Eu estou sem máscara porque eu estou num ambiente seguro, conhecido, mas o paciente está de máscara, mas precisando eu vou pedir que ele retire a máscara. Por favor, pode retirar a máscara. A articulação temporomandibular é a articulação talvez mais exigida do corpo, que mais se movimenta nas 24 horas. E às vezes ela é sede, né, de algumas lesões importantes. Como que eu examino a articulação temporomandibular? Com os dois dedos, o segundo e o terceiro dedo de cada mão, eu procuro achar aqui a articulação. Abre a boca um pouquinho, encontrei aqui a articulação temporomandibular, pode fechar, abra, fecha, e eu examino as superfícies quanto ao espessamento, quanto à sensibilidade, né? E é isso que eu faço de início. Depois eu peço para o paciente fazer alguns movimentos com a sua boca para ver qual é a amplitude de movimento dessa articulação. Movimentos de abertura da boca, abre e feche, lateralidade, e agora de protrusão, joga a mandíbula para frente, a de baixo e para dentro agora. Os dentes, a arcada dentária inferior ela tem que ficar adiante da arcada dentária superior. E agora abra a boca. Normalmente, para ter uma boa oclusão e uma boa abertura, eu tenho que conseguir colocar 3 dedos, né, entre os dentes incisivos do paciente. Exame dos ombros. Inicialmente, a inspeção estática dos ombros. Eu visualizo a altura dos ombros. Se houver alguma assimetria em relação à altura dos ombros, isso já pode nos indicar que o paciente possa apresentar uma escoliose da coluna vertebral, que já foi confirmada anteriormente pelo exame de coluna, ou então, sequencialmente, quando for examinar a coluna. Além disso, ainda na inspeção estática, nós podemos visualizar se existe algum abaulamento dos ombros. Esse abaulamento, quando existe, é mais pronunciado em nível de articulação acromioclavicular, né? Ou então alguma atrofia muscular. A atrofia muscular, quando existente, é mais visualizada, pode virar um pouquinho, nós vamos ter a crista da escápula mais visível, então isso pode indicar uma atrofia muscular. Isso é inspeção estática. Agora nós vamos testar alguns movimentos que fazem parte da inspeção dinâmica. Então eu vou mostrar os movimentos para o paciente e ele vai executar esses movimentos. Pode ficar de frente para a câmera, isso. Você vai fazer, inicialmente você vai fazer flexão. Esse é o movimento de flexão dos ombros, né? Extensão, né? Abdução, lá em cima, isso. Pode voltar à posição inicial. E agora, adução. E por fim, mais 2 movimentos que são de rotação externa, e por fim de rotação interna. Então, esses são os movimentos que devem ser testados na inspeção dinâmica. Passada essa fase, nós vamos para palpação de alguns pontos que podem se apresentar sensíveis, mais dolorosos na patologia de ombro, né? São esses os pontos. Identificamos a articulação externo-clavicular, esse é um ponto que pode ser doloroso. O outro ponto é a articulação acromioclavicular, aqui. O outro ponto é o ponto
subacromial e o outro ponto é o ponto bicipital e, por fim, o ponto axilar. Todos esses pontos podem ser dolorosos à palpação, a depender do tipo de patologia de ombro que o paciente apresenta. Vamos agora mostrar algumas manobras especiais para que a gente possa examinar o ombro do nosso paciente. Uma manobra bem interessante, bem fácil de fazer, é pedir para o paciente projetar seu cotovelo para trás, dessa forma. Com isso, eu exponho aqui a bursa subacromial e também a inserção dos músculos, né, do manguito rotator. Com essa manobra, né, que eu posso fazer passivamente, eu posso segurar, eu peço para o paciente fazer, palpo essa região e se houver alguma sensibilidade dolorosa ou algum abaulamento, algum edema, isso pode sugerir alguma ruptura do manguito ou então uma bursite subacromial. Então esse é um exame importante que pode ser feito. Uma boa forma de avaliarmos a mobilidade do ombro, de uma forma bem fácil, é fazendo o teste do arco, fazendo uma abdução lá em cima na cabeça. Isso. Pode abaixar de novo. Então esse é o teste do arco doloroso. Teste do arco doloroso, esse é o nome. Vamos fazer de novo. Então vejam que a amplitude dessa angulação é de 180 graus. Agora, se o paciente referir dor em nível aqui de 60 graus até 120 graus, a manobra é positiva, teste do arco positivo. Isso indicaria ou alguma patologia em relação ao manguito rotator, principalmente o músculo supraespinhoso, ou então uma bursite subacromial, subdeltoideia, né? Então, teste do arco. O exame do manguito rotator é praticamente o exame mais importante com relação às patologias de ombro. Então, uma manobra bem interessante é a da queda do braço. Eu peço para o paciente deixar 90 graus, faz uma abdução a 90 graus e mantém o braço nessa posição por alguns segundos e depois eu peço para ele ir baixando bem vagarosamente o braço até a linha do corpo. O que acontece quando o paciente tem ruptura das fibras do manguito rotator, principalmente do supraespinhoso, né? Ele perde a força no braço, ele não consegue sustentar o peso do braço por alguns segundos. Então, quando você pede para ele sustentar o braço nessa posição, ele começa a deixar o braço a pender e a cair gradativamente. Então, essa é uma manobra bem fácil e que deve ser feita. Depois nós temos outras manobras que avaliam também, não só o manguito rotator, mas, por exemplo, a tendinite bicipital. Nós temos, por exemplo, a manobra de Jägarsson, né, que é feita com uma angulação do antebraço de 90 graus em relação ao braço, e eu vou pedir para o paciente fazer esse movimento para fora, isso, certo? E vai fazer de forma forçada, porque eu vou fazer uma pronação no punho dele. Se ele tiver uma tendinite bicipital aqui na inserção do tendão do bíceps, ele vai ter dor, eu posso até palpar, né, e ele referir que tem dor. Então essa é a manobra de Jägarsson para tendinite bicipital. Depois nós temos outras manobras que são utilizadas para avaliarmos propriamente a articulação acromioclavicular e os músculos que compõem o manguito rotator. Temos manobras que testam a síndrome de impacto do ombro, do processo do arco coracoide do ombro, né? Então, por exemplo, vamos pedir para o paciente fazer uma elevação, né? Tá fazendo aqui uma flexão com rotação interna, com o polegar para dentro, isso. E eu, examinador, seguro a escápula dele, faço um reparo, vamos colocar ele de perfil para vocês verem melhor. Eu seguro e faço aqui uma hiperextensão, né? Se ele tiver essa síndrome do impacto do arco coracoide, que é uma patologia de ombro, por impacto, ele vai referir dor aqui na região anterior, com essa manobra. Tá? Bem, existem outras manobras ainda que eu vou demonstrar.
Uma delas é a manobra de Job, também conhecida como da lata vazia, né, ou empty can do inglês. Então eu peço para o paciente fazer uma rotação interna, com os polegares para baixo, ele está fazendo uma flexão, vamos baixar aqui um pouquinho mais, e vou pedir para ele subir dessa forma, com os polegares para baixo. E eu vou, contra a resistência, né, ele vai tentar subir. O que vai acontecer? No lado que ele tiver o comprometimento, ele não vai vencer a minha resistência e o braço dele vai cair, né? Uma outra forma de fazer isso é pedir para ele ficar nessa posição e eu também aqui fazer força e ele tem que segurar, né? Então é a mesma manobra com uma pequena variação, né? Bom, depois nós temos mais outras duas manobras para avaliar o manguito rotator, né? Temos a manobra, por exemplo, de Hawkins-Kennedy, em que eu peço para o paciente fazer uma flexão do braço e do antebraço com uma angulação, pode soltar. Essa é uma manobra que eu pesquiso passiva, é uma pesquisa passiva, eu, examinador, faço. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse tipo de movimento, né? E se o paciente tiver algum processo, né, de artrite, acromioclavicular ou algum problema em relação ao supraespinhoso, ele vai ter dor, né? A outra manobra também que avalia mais uma tendinite do supraespinhoso, né, você pode fazer assim e colocar no ombro, assim, né? A mão no ombro, e você vai levantar o cotovelo para cima da boca, né? Certo? Essa é uma outra manobra também que avalia também o supraespinhoso. E o infraespinhoso pode ser avaliado com a mão ao lado do corpo, né? E ele, contra a minha resistência, ele vai tirar o braço do corpo. Essa é uma manobra que avalia o infraespinhoso. Essa manobra aqui do ombro, né? Eu esqueci de falar o nome, que ele tem que levantar, né? Chama-se Yokun, o nome da manobra. Eu acho que de ombro seria isso o mais importante. E dos cotovelos. Bem, o cotovelo é sede de alterações em doenças sistêmicas, então a gente tem que prestar muita atenção ao seu exame. Parece ser uma articulação que não tem muita importância, mas ela tem importância. Por exemplo, na hanseníase, né, vocês podem ter o espessamento do nervo cubital, né, na doença hanseníase, que é a lepra, né, o espessamento do nervo cubital. Na gota tofácea crônica, vocês podem ter tofos aqui na região do cotovelo, né, abaulamentos que são preenchidos, né, por monourato de sódio, que é o metabólito do ácido úrico, né? Bem, e o cotovelo também tem uma bursa, que é a bursa olecraniana, que também pode se preencher de líquido, né, quando existe algum processo inflamatório e aqui gerar algum edema, né, e abaulamento. Então temos que prestar atenção com relação a isso. Uma lesão frequente aqui é de luxação de cotovelo. Então você vai ter um deslizamento da articulação, né, uma separação das superfícies articulares e uma folga aqui na articulação do cotovelo. Bem, algumas lesões podem ocorrer em cotovelo, mas antes de vermos as lesões, eu gostaria de mostrar para vocês os movimentos que o cotovelo faz, né? Flexão, extensão, tem uma angulação bem pequena, supinação, como se estivesse pedindo um prato de sopa, assim, né? E de pronação, que é de virar. Esses são os movimentos do cotovelo. Tá? Bem, o que temos aqui como lesão importante no cotovelo são as epicondilites, né? Nós temos aqui o epicôndilo lateral e o medial. Quando temos a inflamação desse epicôndilo, né, por alguma lesão, por esforço repetitivo, nós vamos ter uma epicondilite lateral, e se for no epicôndilo medial, nós vamos ter uma epicondilite medial, né? Bem, a epicondilite lateral é conhecida também como epicondilite do tenista e a medial do golfista. Uma outra forma de vocês sensibilizarem
o exame para ver se existe alguma reprodução de dor, né? Se você fizer aqui a rotação do punho, né? Rotação do punho, e você tiver aqui dor, a palpação no epicôndilo medial, né? Isso é indicativo de uma epicondilite medial ou do golfista. Se fizer a rotação externa do punho, com dor aqui do epicôndilo lateral, ou epicondilite do tenista ou lateral. Muito bem. Então essas são as alterações de cotovelo. O exame das mãos. A mão é o cartão de visitas do reumatologista. Quer dizer, o aperto de mão, com o aperto de mão você já vê a força, você já vê se existe algum grau de atrofia da mão, se existe alguma diminuição da força, né? Algum tipo de calosidade, ou alguma alteração de temperatura também, né? Nós temos aqui como importante nessa região estudarmos aqui as articulações metacarpofalangianas, as interfalangianas proximais e as interfalangianas distais. Nós sabemos que a artrite reumatoide, ela é um reumatismo, é um quadro articular, né, inflamatório, que tem predomínio de acometimento de articulações periféricas, no caso aqui das mãos. Então, quais articulações periféricas? Normalmente serão mais os punhos e as metacarpofalangianas, né, que estarão mais edemaciados, e também as interfalangianas proximais. Já a osteoartrite, que é a artrose de mãos, ela vai acometer mais, quando ela acomete as mãos, né, as interfalangianas distais e as interfalangianas proximais. Então nós temos que ir em busca de deformidades dessas articulações. Por exemplo, na artrite reumatoide, vocês podem ter aqui o edema, né, dessas articulações, o entumecimento, o aumento de volume das metacarpofalangianas e também sinais de espessamento sinovial, né, que gera aquele dedo em formato difuso, né? Então isso é característico da artrite reumatoide. Como deformidade da osteoartrite, da artrose de mãos, nós temos que buscar os nódulos de Eberden, que são hipertrofias ósseas dorsolaterais que ocorrem na artrose de mãos, que é mais frequente nas mulheres. Ou então o espessamento, o aumento de volume das interfalangianas proximais, né, por hipertrofia óssea dorsolateral também, né, que se denominam, no caso da artrose de mãos, de nódulos de Bouchard, né? Então, Bouchard interfalangiana proximal, Eberden interfalangiana distal, e quando encontrarem esses nódulos, pensem em artrose de mãos. Cuidado para não confundir com o dedo infuso, que aparece na artrite reumatoide. Alguns médicos descrevem Bouchard como um sinal clínico de artrite reumatoide. Está errado, né? Que é o dedo infuso. Um outro dado importante também, que aparece na artrite reumatoide, por subluxação das metacarpofalangianas, é o desvio ulnar das mãos. Então o paciente fica com as mãos desviadas para fora, né? Então essa é uma outra deformidade que pode ocorrer. E além disso, é interessante vermos o trofismo muscular, a musculatura interóssea. Em pacientes que têm reumatismos crônicos, como na artrite reumatoide, até por dificuldade de mobilização das mãos, eles têm atrofia interóssea, né? E na face volar da mão, né, com a mão para cima, vocês têm que olhar outras coisas aqui também com relação à musculatura, né? A iminência tenar e hipotenar, se existe atrofia, né, da iminência tenar ou da iminência hipotenar, né? Isso pode ocorrer em patologias em que há compressão nervosa, como por exemplo a síndrome do túnel do carpo, né? Então, na síndrome do túnel do carpo, falando um pouquinho dela, nós teremos aqui um conflito de espaço, né, no túnel do carpo, por onde passam estruturas vasculares e passa também, né, uma estrutura nervosa que é o nervo mediano. E existe uma compressão, né, por um conflito de espaço, por um processo inflamatório, por um acúmulo de gordura, ou por traumatismo de repetição, e esse nervo fica encarcerado. E o paciente terá uma sintomatologia de parestesia acometendo do primeiro até o quarto dedo na sua face
medial, né, até a sua face medial, né, e além de toda a palma da mão também. Existem duas manobras para pesquisa do túnel do carpo, que são bem tradicionais. Uma delas é a manobra de Fallen invertida, que é feita dessa forma, né, em que nós pedimos para o paciente ficar 1 minuto nessa posição, cronometramos, e se nesse 1 minuto o paciente começar a sentir dor, né, ou parestesias, que são formigamentos nessa região que corresponde à inervação do nervo mediano, nós dizemos que o Fallen é positivo, por exemplo, em 15 segundos. Tá? Existe o Fallen também feito nessa posição de prece também, que pode ser feito também, né? Mas o mais utilizado é o Fallen invertido. Bem, deixa eu pegar meu martelinho. Um outro sinal importante também para a síndrome do túnel do carpo é o sinal de Tinel, né? Em que nós percutimos com um martelinho de reflexo a face ventral do punho e da mão e com isso a gente reproduz a sintomatologia de dor, né? E também de parestesias na região correspondente de inervação do nervo mediano, que seria do 1º ao 4º dedo. Então essa é a manobra de Tinel. A força da mão também pode ser testada pela manobra da apreensão da mão. Pode apertar, quer dizer, se o paciente tem uma força normal, ele não consegue sair, né? Eu não consigo retirar aqui meu dedo. A movimentação, né? Eu posso ter uma movimentação de oposição do polegar aqui na palma da mão, né? E posso também ter movimentos em que encosta, né? O polegar em cada dedo, né? Então é uma forma de avaliarmos a movimentação. Existe um teste para ver a força do polegar, né? Então vou pegar aqui um bloco, uma coisa assim, e vou pedir para o paciente apertar e esse é o teste de Fromen, né? Se o paciente tiver alguma alteração dos adutores do polegar, né, a pé, ele não vai conseguir fazer esse movimento de preensão. E por fim, eu queria mostrar para vocês a manobra de Finkelstein, que é a manobra em que eu avalio a presença ou não da tendinite estenosante, né, de Decker-Vein, né, que é uma tendinite que acomete o extensor curto e o adutor longo do polegar, né. Existem duas formas de eu fazer. Eu posso fazer de uma forma ativa, em que eu peço para o paciente dobrar o polegar e fechar as mãos, né? E daí eu peço para ele fazer esse movimento, né? Para baixo. Faço assim, isso. Esse tipo de movimento. Quer dizer, ele pode fazer isso ativamente. Se a manobra for positiva, ele vai ter dor aqui em nível da apófise estiloide do rádio, né? Ou eu posso eu mesmo fazer isso passivamente, né? Se ele tiver a tendinite de Decker-Vein, ele terá dor aqui na apófise estiloide do rádio. Coluna cervical. A coluna cervical, ela pode ser examinada na posição sentada ou em pé, mas nós vamos fazer o exame com o paciente em pé. Por favor, fique em pé, né? O que nos interessa aqui inicialmente? A inspeção. Vamos verificar a curvatura fisiológica da região cervical, que é uma lordose cervical. Em algumas patologias, essa lordose ela é perdida, né? Como por exemplo na espondilite anquilosante, que o paciente adota essa posição, né? Então, essa lordose cervical ela tem que estar presente. Agora eu vou fazer um exame de inspeção com relação a algum desvio, com relação a alguma atrofia muscular, algum abaulamento, e depois eu já passo para a palpação. Eu vou palpar as apófises espinhosas, e aqui eu procuro examinar a apófise espinhosa da 7ª cervical, que é mais proeminente, para ver se existe alguma sensibilidade, né? Procuro na palpação também verificar nodulações, contraturas musculares. Bem, existe uma situação clínica que é muito frequente na prática diária, que é a cervicobraquialgia, que nada mais é do que a compressão de uma radícula nervosa da região cervical, gerando uma dor para o membro superior correspondente.
E para fazermos uma pesquisa clínica, existe uma manobra que chama-se manobra de Spurling, que a gente faz com o paciente sentado. Então eu vou pedir para o nosso paciente sentar no banquinho aqui, que é mais baixo, ficar de frente para a janela, e vamos supor que o nosso paciente aqui tivesse um quadro de dor cervical que se irradia para membro superior direito. Como que eu faço a pesquisa da manobra de Spurling? Eu vou fazer uma compressão da coluna cervical, lateralizado a cabeça para o lado onde tem a dor. Com isso, eu gero uma sensibilização da dor e uma reprodução da dor, confirmando a sintomatologia que o paciente tem. Então, repetindo, eu exerço uma compressão na região parieto-occipital, sobre a coluna cervical, e inclino para o lado onde o paciente tem dor. E o paciente vai sentir dor no membro correspondente. Complementando a nossa inspeção dinâmica da coluna cervical, eu posso fazer a pesquisa dos movimentos da coluna cervical. Eu vou pedir para o paciente encostar o queixo no peito. Agora eu vou pedir para ele estender a cabeça para trás. Então esse é o movimento de flexão e esse é de extensão. Agora eu vou pedir que ele olhe o ombro esquerdo e olhe o ombro direito. Esses são movimentos de lateralidade. E eu vou pedir agora que ele encoste a orelha no ombro direito, sem levantar o ombro, óbvio, né? E a outra orelha no ombro esquerdo. Esses são movimentos de rotação. Agora a coluna dorsal ou coluna torácica. A gente examina tanto a região anterior quanto a região posterior. Na região anterior, na inspeção, eu vejo a altura dos ombros, né? Se houver alguma assimetria em relação à altura dos ombros, isso já pode me indicar talvez algum desvio da coluna, né? Da coluna vertebral. Procuro ver também o trofismo muscular, alguma deformidade, e depois eu passo para um exame posterior. Pode virar um pouquinho. Da mesma forma, eu olho a altura dos ombros, a musculatura, né? Algum abaulamento, alguma assimetria. Faço uma palpação, né? Da região paravertebral, da musculatura paravertebral, para ver se tem pontos dolorosos ou também se existe alguma contratura muscular. Posso palpar as apófises espinhosas, né? Da coluna dorsal, né? Voltando um pouquinho na coluna cervical, quando eu faço também a palpação da região cervical e também agora aqui na palpação da coluna dorsal, quando eu palpo a musculatura, eu posso detectar pontos gatilho de dor, são os trigger points, por exemplo, que existe, por exemplo, na fibromialgia. Então isso é importante também nesse exame. Muito bem. Um detalhe importante nesse exame é a gente ver o perímetro torácico. Então eu vou usar uma fita métrica. O paciente pode se virar de frente para mim agora, né? Vou usar uma fita métrica. Vou pedir que você ajude aqui um pouquinho. E vou colocá-la na altura do mamilo. Eu vou pedir que você solte todo o ar. E agora inspire profundamente e segure. Muito bem. O que eu fiz aqui? Eu medi o perímetro torácico na expiração e depois medi o perímetro torácico na inspiração e pedi para ele segurar. Essa diferença ela tem que ser de pelo menos 3 centímetros. Né? Claro que isso varia conforme a idade e conforme o sexo também. Mas isso é importante também na avaliação de pacientes que tem alguma deformidade da coluna torácica e com isso muda a conformação do tórax. Sobre os movimentos da coluna torácica, né, eles são movimentos muito sutis, né, mas a gente pode pesquisar pedindo para o paciente fazer só uma breve flexão ou uma extensão do seu tronco para trás ou uma lateralização, né, só utilizando a coluna torácica. Coluna lombar. Esta região da coluna vertebral, ela é sítio, né,
de patologias mais frequentes. Então aqui nós teremos um exame um pouquinho mais demorado. Da mesma forma como fizemos com a cervical e a dorsal, a gente vê o alinhamento da coluna, né? Procura ver se existe um bom alinhamento das apófises espinhosas, né? Se existe alguma assimetria na altura dos ombros, e procuramos delimitar aqui a crista ilíaca posterior, né? Esse é um marco anatômico importante. Por quê? Porque se traçarmos uma linha em sentido medial, nós vamos cair aqui justamente na intersecção entre a L5 e a S1, né? Então isso aqui traz um limite anatômico que é importante para o nosso exame, né? Na palpação da região lombar, da mesma forma, eu vou palpar a musculatura paravertebral, né, para ver se existe alguma contratura muscular, se existe algum ponto de sensibilidade também, um ponto gatilho, um trigger point também. Então eu posso fazer uma palpação nessa região. Nos quadros em que há uma lomboceatalgia, ou seja, quando existe, né, a compressão de uma radícula nervosa, né, da medula espinhal lombar, né, em nível lombar, né, e se houver uma compressão, vocês podem ter um quadro de uma lomboceatalgia, que nada mais é do que uma lombalgia que se irradia para o membro inferior correspondente, né, por compressão, né, do nervo isquiático, que é o nervo mais calibroso do organismo, do nosso corpo, também conhecido como ciático. Muito bem. Nessas situações, nós podemos utilizar de algumas manobras de sensibilização. Uma delas, por exemplo, é pedir para o paciente tossir ou espirrar. E o paciente sentirá dor no local onde existe a compressão com irradiação para o lado correspondente. Essa manobra é conhecida como manobra de Dejerini e ela é um equivalente da manobra de Valsalva. A manobra de Valsalva é feita com o paciente fazendo uma apneia, tranca a respiração e com força para evacuar. Então, com a respiração trancada, sem respirar e como se estivesse fazendo força para evacuar. Muito bem. Então, com isso, você também pode ter uma sensibilização no local da dor também. Uma outra manobra que pode ser utilizada é com um martelinho de reflexo, de você percutir as apófises espinhosas e no local onde existe a compressão radicular, você pode ter dor e com irradiação para o membro correspondente. Essa manobra ou sinal é chamado de sinal da campainha, né? E também pode ser utilizado em situações como essa. Bem, mas a grande manobra que é utilizada para essas situações é a manobra de Lacerre. Então eu vou pedir para o nosso paciente deitar um pouco, com a cabeça para lá, barriga para cima, por enquanto. Então a manobra de Lacerre, ela se baseia no seguinte, né? Na fixação do joelho do paciente com uma mão e com a outra mão eu faço a elevação do membro até mais ou menos 70 graus, né? E se o paciente tiver uma radiculopatia, ou seja, uma compressão radicular em nível lombar, né? Em nível de 30 a 70 graus eu posso ter dor, né? O paciente vai referir dor no trajeto posterior da coxa até a região lombar. Lembrando que qualquer elevação do membro acima de 70 graus, em torno de 80 ou 90 graus, vai gerar dor. Então cuidado para não elevar demais, porque senão vocês podem estar gerando um Lacerre que é falso positivo, né? Existe também uma manobra de sensibilização, né, do Lacerre, que é utilizado para grandes hérnias discais, né, em que você faz o Lacerre tradicional, né? Vamos dizer que o Lacerre deu positivo aqui a 40 graus aproximadamente, mas você baixa um pouquinho mais e faz a dorsiflexão do pé e você tem a dor reproduzida no mesmo segmento, né? Uma outra manobra que pode ser feita em grandes hérnias discais, né,
é a manobra invertida, né? Melhor dizendo, a manobra cruzada, em que você eleva o membro e você vai ter a reprodução da dor do outro lado, né? Do outro lado, no outro membro. Agora eu vou pedir para o paciente ficar em decúbito ventral, barriga para baixo. E nas hérnias lombares, discais lombares mais altas, tipo L1, L2, você tem o Lacegue invertido, agora sim invertido. Eu faço uma flexão da perna 90 graus em relação à coxa, né? E faço a elevação da coxa daí. E com isso vocês têm aqui a reprodução também da dor na região glútea e na região posterior da coxa. Então essa seria a manobra de Lacegue. Pode virar de barriga para cima. E uma outra manobra importante agora, vou pedir para o paciente ficar de pé um pouquinho, é para avaliarmos a flexibilidade lombar. Algumas patologias, como a espondilite anquilosante, elas limitam muito a mobilidade da coluna vertebral. E uma forma de avaliarmos a flexibilidade lombar é através da manobra de Schober, né? E essa manobra de Schober, ela nos dá uma noção da flexibilidade lombar. Para isso eu preciso de uma fita métrica. Eu vou pedir para o paciente virar de costas para mim. Como eu já localizei aqui onde está a espinha ilíaca posterior, e aqui está a junção entre a quinta lombar e a primeira sacral, aqui eu vou fazer uma marquinha com uma caneta. Vamos deixar aqui bem certinho. Aqui, faço uma marquinha com uma caneta, como vocês veem aqui. Depois eu meço 10 centímetros para cima. Uma fita métrica. 10 centímetros para cima. Aqui mais ou menos. Então eu tenho duas marcas, o intervalo de 10 centímetros. E depois eu vou pedir para o paciente fazer a flexão do seu tronco, né, para frente, encostando as mãos no chão, até onde eu conseguir, sem dobrar o joelho. Eu vou medir agora essa distância, que antes era de 10 centímetros, e agora tem que ser de pelo menos 15 centímetros. Pode levantar, deu 15 centímetros exatamente, né? Pode virar de frente de novo. Então, esse índice é o índice de Schober, é um índice 10/15. Quando o paciente tem uma distância, né, a flexão do tronco menor que 5 centímetros, ele tem uma diminuição da flexibilidade lombar por alguma razão, por alguma doença da coluna vertebral. Só para encerrar essa parte, eu vou pedir para o nosso paciente fazer os movimentos na coluna lombar, né? Então, de costas para mim, eu peço para ele flexionar o tronco para frente, como ele fez anteriormente, pode ir mais. Isso, esse é um movimento que tem maior amplitude, né? Agora, para trás, faço a extensão do tronco. Isso, muito bem. Agora, eu peço para ele fazer lateralização do tronco. Isso. O outro lado. Perfeito. E agora eu peço para ele fazer rotação do tronco. Isso. São os movimentos da coluna vertebral lombar. Uma outra manobra que é interessante para avaliarmos se existe algum desvio da coluna vertebral, tanto lombar quanto torácica, é a manobra de Adams, né? Eu peço para o paciente flexionar o tronco para frente, como foi feito, e tangencialmente eu olho se existe alguma gibosidade, fazer algum abaulamento da região lateral do tórax, da musculatura lateral do tórax. E também procuro ver o eixo da coluna vertebral das apófises espinhosas. Aqui eu visualizo melhor a coluna dorsal. Para ver a coluna vertebral, eu fico na frente, lombar, eu fico na frente do paciente. E aqui eu vejo com maior nitidez a coluna lombar do paciente. Ok, obrigado. Sacroiliacas, né? A região sacroilíaca é sede também de patologias inflamatórias importantes, que nós chamamos de sacroileite, né, que estão presentes em espondiloartropatias soronegativas, como artrite psoriásica, como a síndrome de Reiter, né, como a espondilite anquilosante, e também nas doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa inespecífica. Bem,
Na verdade, na inspeção, a inspeção nos oferece poucos dados, porque essa é uma articulação que ela não fica muito aparente. Mas o que a gente pode fazer é ver se existe alguma atrofia da musculatura adjacente, principalmente de região glútea. E na palpação a gente pode, né, fazer uma palpação, né, da região sacroiliaca para ver se existe alguma sensibilidade dolorosa. Na verdade, aqui o que vai funcionar melhor são algumas manobras para que a gente possa detectar alguma alteração. Então, inicialmente, eu vou pedir para o nosso paciente deitar-se com a cabeça para lá e de lado, de costas para mim. Isso. Muito bem. Então, essa é uma manobra chamada manobra de Lewis, né? Em que eu, examinador, eu vou fazer uma compressão sobre o osso ilíaco contra a mesa, né, de exame, né? E vou ver se o paciente tem algum tipo de sensibilidade dolorosa ou alguma alteração de mobilidade. Lembrando que a dor de uma sacroiliite, ela sempre ocorrerá para a região posterior, né? Diferentemente de articulação coxo-femoral, que dará dor mais para a região anterior, né? Então, essa é a manobra de Lewis, né? Uma manobra bem fácil de fazer, né? Em que eu comprimo, né, essa região e exercendo uma pressão sobre a articulação nesse sentido. A outra manobra que eu posso fazer é com o paciente em decúbito dorsal. Não, assim tá bom. Eu vou pedir que você abrace essa perna, flexione a perna, isso, assim, nessa posição, e eu faço uma tração dessa perna, aqui da coxa. Faço um reparo aqui na região glútea e faço esse movimento, né? Essa é a manobra de Menel, também para articulação sacroiliaca, e se o paciente tiver dor, ele vai ter uma dor localizada aqui na região glútea, aproximadamente. Agora eu vou pedir que ele fique de barriga para cima, em decúbito dorsal. Existe uma outra manobra que tanto serve para avaliarmos a sacroiliaca, como também coxo-femoral, que é a manobra de Patrick-Fabry, né? Na verdade, é mais conhecida como Patrick, mas o Fabry é adicionado porque eu peço para o paciente fazer uma flexão, né, uma abdução e uma rotação externa. Então, na verdade, o paciente faz o quê? Faz um 4. Então, ele repousa aqui o pé dele sobre o joelho, né? E eu faço daí a seguinte manobra: eu comprimo o joelho dele contra a mesa e faço um reparo aqui do outro lado, né? No lado oposto. Então, se o paciente sentir dor na região posterior, é porque existe uma sacroiliite. Se a dor for na região anterior, é provável que ele tenha algum processo em articulação coxo-femoral. Então, essa é a manobra de Patrick-Fabry, né? Então, ela é utilizada tanto para coxo-femoral quanto para sacroiliacas. Articulação coxo-femoral ou coxo-femorais, né? A primeira coisa a ser avaliada é a marcha do paciente, porque se ele tiver alguma disfunção dessa articulação, ele pode ter uma marcha alterada, com rotação externa ou rotação interna do membro correspondente. Bem, na palpação da articulação, né, o que nos interessa aqui? Interessa a palpação do grande trocânter, né, e da bursa trocantérica. Se houver algum comprometimento inflamatório, né, o paciente pode referir algum tipo de dor. Uma boa maneira de fazer essa palpação e ver se existe alguma sensibilidade é pedir para o paciente flexionar a coxa, isso, e eu faço a palpação da região. Se o paciente sentir dor, é porque existe algum processo em nível de coxo femoral, né? Aqui nós temos duas bursas, né? A bursa trocantérica e a bursa iliopectínea, que podem ser sede de inflamação em processos traumáticos, em processos degenerativos, né? A palpação, eu posso ver se existe alguma sensibilidade na bursa trocantérica
E a bursa iliopectínea, eu tenho que pedir para o paciente deitar um pouquinho, de barriga para cima. A palpação da bursa iliopectínea é feita localizando-se o pulso femoral, né, inicialmente, e 1 centímetro lateralmente eu caio exatamente na bursa iliopectínea. Então, o pulso femoral, sinto o pulso femoral, e 1 centímetro lateral, a bursa iliopectínea, né? Então, o acometimento dessa bursa dá dor em região anterior, né, da coxa femoral. Muito bem. Um outro teste que é importante fazermos é com relação ao comprimento do iliopsoas. Tem pacientes que têm encurtamento do músculo iliopsoas. E para verificarmos isso, nós temos que fazer uma manobra que nós chamamos de manobra de Thomas. Então eu vou pedir para o paciente se aproximar do final da maca, deixando os seus membros pendentes, mas com uma distância aqui de 2 dedos em relação à ponta da maca. Pode soltar, pode vir um pouquinho mais para frente. Isso. Nessa posição, pode deitar agora. Isso. Então ele tem que ficar nessa posição. Eu, examinador, vou fazer a flexão das 2 coxas contra o abdômen. E peço para ele segurar as 2 coxas. Tá? Muito bem. Vou fazer a pesquisa, claro, sempre a pesquisa é feita homologamente, né, em todas as etapas desse exame físico, inclusive nesse aqui também. Então vamos examinar aqui o lado esquerdo, né, no caso o iliopsoas esquerdo, se ele está encurtado ou não. Peço para ele soltar a perna esquerda e segurar a outra. Muito bem. O que acontece? Se ele tiver algum encurtamento do iliopsoas, quando ele fizer essa manobra, né, ele vai ter aqui um espaço em que a minha mão pode passar. Se ele não tiver um encurtamento, né, como parece não ter, a minha mão não passa aqui porque está alinhada à maca. Ok? Então essa é a manobra de Thomas. Então agora o exame dos joelhos. Na inspeção a gente olha o formato dos joelhos, a musculatura, se existe alguma atrofia, se existe algum abaulamento. Os movimentos são de flexão, de extensão, né, de rotação interna e de rotação externa. Muito bem. A dúvida que ocorre muitas vezes quando nós encontramos um abaulamento do joelho, será que isso é uma bursite pré-patelar ou uma bursite suprapatelar ou se é um edema, um derrame articular do joelho? Existem 2 manobras que nós executamos, uma é a manobra da tecla, que é para derrames maiores, em que faz uma ordenha da parte superior da patela e depois comprime-se a patela para baixo e se houver um derrame, vocês terão a flutuação da patela nesse líquido. Para derrames menores, o exame da onda, né? A manobra da onda, em que você comprime um lado da patela e com a outra mão você sente um choque da onda líquida na outra mão para derrames menores. Também existe a manobra do rechaço para grandes derrames, em que você só comprime a patela para baixo e você tem a sensação de que ela está flutuando no líquido articular. Para avaliarmos a estabilidade do joelho, nós executamos algumas manobras que avaliam tanto os ligamentos colateral, lateral e medial e também os cruzados anterior e posterior, né? Então nós vamos mostrar essas manobras. Inicialmente nós vamos começar com a manobra de Lachman, em que eu peço para o paciente flexionar a perna em torno de 20, 30 graus, né? Você chega um pouquinho mais para cima, um pouquinho, isso assim, né? Essa é a manobra de Lachman, certo? Em que eu vou avaliar a estabilidade do joelho do ponto de vista anterior, né? Posso até sentar sobre o pé dele para dar mais fixação ao membro, né? E eu vou puxar anteriormente a tíbia, né? A perna dele para frente, né? Também essa é uma variação do sinal da gaveta anterior, que também na qual eu avalio o ligamento cruzado anterior. Só que aí eu deixo a perna a 90 graus, né? E daí eu puxo, né, a perna para frente. Estou avaliando o ligamento cruzado anterior. O ligamento cruzado posterior é o contrário. Eu vou fechar a gaveta. Eu empurro
para trás, né, a perna, e com isso, se houver alguma folga de movimento, eu tenho provavelmente alguma lesão desses ligamentos que dão estabilidade posterior e anterior do joelho. Com relação aos ligamentos colaterais, nós temos o lateral e o medial, né? E nós podemos fazer também duas manobras para avaliação. Nós podemos fazer a manobra, deixamos assim o paciente com a perna semifletida, 20 a 30 graus, um pouquinho lateralizada, e nós vamos fazer aqui uma manobra de abdução, melhor dizendo, de adução forçada. Estou fazendo um varo forçado, né? A gente chama isso de estresse varo. Com isso, eu estou avaliando a estabilidade do ligamento colateral lateral. Por outro lado, se eu quiser avaliar o colateral medial, eu vou fazer o contrário, né? Eu vou fazer um valgo, né? Eu vou fazer esse tipo de movimento. Eu empurro a coxa para dentro e a perna, né, para fora. Então, eu faço uma abdução forçada, ou uma manobra que a gente chama de estresse valgo ou valgo forçado. Na avaliação dos meniscos, eu posso usar a manobra de McMurray, né, em que eu flexiono a coxa e a perna, aqui com uma angulação de 90 graus, e faço uma compressão da perna sobre os côndilos femorais, né, e faço uma rotação interna do pé. Na verdade, o objetivo dessa manobra é provocar um cisalhamento, é provocar um atrito, né, entre a superfície do platô tibial e os côndilos femorais. Depois eu estendo a perna e repito a manobra. É uma manobra que tem suas variações, mas essa é uma forma mais fácil de fazer pesquisa. Então, se o paciente sentir dor, né, em nível medial, né, você pode ter uma lesão no menisco medial, tá? Porque você faz uma rotação interna com compressão. Uma outra forma de você avaliar menisco é deixando o paciente de barriga para baixo, em decúbito ventral, né? E nós vamos executar aqui a manobra de Apley, né, em que eu faço uma flexão da perna em relação à coxa a 90 graus, né? E eu faço daí uma compressão da perna sobre a coxa e faço rotação do pé externa e interna. Com isso também eu estou fazendo uma pesquisa em relação aos meniscos também. O exame dos pés e dos tornozelos, né? Da mesma forma procuramos na inspeção visualizar deformidades, né? A curvatura plantar, se é uma curvatura plantar normal, ou se ele tem um pé cavo, que tem uma curvatura plantar mais aumentada, mais acentuada, ou ele tem um pé plano, que é uma curvatura plantar mais achatada, ou um pé equino, para aqueles pacientes que estão longamente confinados no leito, em que vocês têm uma retração do tendão de Aquiles, do tendão do calcâneo, né? E o paciente ele fica com o pé caído, esse pé equino, né? Muito bem, a gente visualiza, né, a região de tornozelo, se existe edema ou não, né? E também a região do pé, se existe algum tipo de deformidade. Uma deformidade bastante comum é o hallux valgus, né? Que também é conhecido, né, na prática, pelas pessoas em geral, por joanete, né? Em que você tem o desvio, né, medial do hallux na sua articulação metatarsiana para dentro, né? E com isso você forma aquele abaulamento. Muito bem. Além disso, você pesquisa também calosidades, né? E outras alterações tróficas também que podem existir, né? Os movimentos do tornozelo e do pé são os seguintes, do tornozelo são os seguintes. Articulação
tíbio-talar, ela faz flexão e extensão. Aponte os dedos para o teto, flexão, aliás, extensão. Aponte os dedos para o chão, né? Flexão, certo? Ok? Existem movimentos que vocês podem fazer passivamente, né? Testando a articulação do tíbio-talar, né? Com flexão e extensão. A articulação talocalcânea, fazendo eversão e inversão, né? E a articulação do transverso do tarso, em que você fixa o tornozelo e faz também inversão, eversão e inversão, né? Todos são exames que testam a mobilidade de tornozelo e pé. Se o paciente tem a síndrome do túnel do tarso, né, vocês podem fazer a pesquisa do teste de Tinel, né, nessa região em que vocês percutem, né, a região posterior do manelo interno ou do manelo medial, né, e vocês têm a reprodução da sintomatologia nos primeiros dedos do pé, de parestesia e dor. Então essa é uma manobra de Tinel. Uma outra manobra para avaliarmos a integridade do tendão de Aquiles é a manobra de Thompson. Eu vou pedir para o paciente ficar agora de barriga para baixo, né? E nós vamos avaliar dessa forma. Dobramos aqui a perna 90 graus, né? E fazemos esse movimento aqui. Vejam que quando eu comprimo aqui a panturrilha, né? Existe aqui uma dorsiflexão do pé. Então, isso significa dizer que o tendão do calcâneo, o tendão de Aquiles, está íntegro. Vamos ver o outro lado. Acho que dá para ver bem. Uma outra forma também de você fazer essa manobra, ao mesmo tempo que você comprime, você desliza para baixo a mão, né? E você também tem, aí você tem, além da compressão dos gastrocnêmios, os gêmeos, né? Você também tem o estiramento também do tendão. Então, o tendão está íntegro.